Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Hoje estamos terminando o nosso estudo no Sermão do Monte. Temos tentado imaginar como seria se Jesus estivesse sentado na nossa frente, na nossa mesa de jantar, olhando para nós e falando para nós as mesmas palavras que ele falou 2000 anos atrás, naquele momento que a gente chama o Sermão do Monte. Como seria para nós, como discípulos de Jesus, ouvi-lo, prestar toda a nossa atenção naquilo que está dizendo e perceber que ele fala com uma voz de autoridade, certeza. Como seria se cada cristão no mundo inteiro ouvisse Jesus de verdade, abrisse seu coração para decidir de uma vez para sempre que Cristo é a palavra final na nossa vida e também a palavra de todo início na nossa vida? Como seria na vida das nossas igrejas, nossas comunidades, nos nossos pequenos grupos, células? Como seria se a gente ouvisse essas palavras de Jesus no Sermão do Monte? Como seria se a gente pudesse viver tudo que ele nos ensina, sabendo que somente com o apoio dele a gente consegue viver o que ele falou? Eu queria terminar lendo mais uma vez o resultado de ouvir e praticar as palavras de Jesus que a gente encontra no Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus termina dizendo que quem ouve e pratica as palavras que ele acabou de falar, consegue construir uma casa, uma vida, uma realidade inabalável no mundo cercado pelo caos. Agora, o povo ouvindo isso, Mateus fala assim, sobre a maneira que o povo recebeu esse ensino de Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Alguém que ensinava com autoridade. No fim dos evangelhos, no fim do livro de Mateus, Jesus fala essas palavras: toda autoridade nos céus e na terra foi-me dada. Então ele começa falando com autoridade. Ele não tem dúvidas. Ele fala como profeta aqui no Sermão do Monte. Ele fala de uma forma que profetas sempre falam, com otimismo, com realismo e com certeza absoluta. Ele fala
bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado 9 vezes. Aí ele fala essas palavras que jamais foram faladas. Sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. O otimismo de Jesus enche nosso coração de alívio, de alegria, de uma perspectiva otimista. E no processo da gente ouvir o otimismo de Jesus, o amor perfeito que Ele é, expulsa nosso medo, que nos tormenta. E faz com que a gente comece a acreditar que tem jeito mesmo para o ser humano. Tem jeito mesmo para a humanidade. Tem uma maneira da humanidade ser o que deveria ter sido desde o início. Ele eleve os nossos olhos e Ele nos permite ficar inspirado com uma visão da possibilidade na nossa vida e na vida até no nosso inimigo. E a gente começa a crer e não entrar em pânico e não fugir, mas querer avançar com Ele nesse caminho estreito. Depois, o seu realismo, que começa em capítulo 6 e vai até o início do capítulo 7. É chocante como ele sabe exatamente onde vamos travar a nossa batalha com nós mesmos. Na área de generosidade, vai ter uma batalha. Na área de oração, vai ter uma batalha. Vai ter uma batalha entre quem é o mestre da minha vida ou da sua vida. Vamos ter batalhas com a questão de tesouros e dinheiro. E vamos ter batalhas no meio desse caos que nos cerca. A nossa mente pode ficar dividida. E na medida que a nossa mente é dividida, a gente não consegue avançar na direção do alvo. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. E no fim, ele tem uma certeza absoluta. Quem ouve as suas palavras, e lembra-se, você está imaginando que ele está bem na sua frente, e ele fala para você, como ele fala para mim, se você ouvir as minhas palavras e praticar elas, você viver uma vida com rocha, segurando você. E você pode construir. E você pode aprender. E você pode crescer. Nós temos nossa Bíblia que de capa a capa revela que o universo é governado por um Deus justo, amoroso, que sabe recompensar quem crê que Ele é, e Ele é generoso. E aqui nós temos Deus revelada entre nós, em carne e osso, dizendo para nós, ouça, pratica, viva o que eu estou falando. Eu queria imaginar como seria para os próximos 20, 30, 40 anos, se surgisse no meio do povo de Deus que já conhece Jesus, um compromisso com o Sermão do Monte, que seria um compromisso com o Filho de Deus, com o Pai Celestial e o Espírito Santo. Porque ninguém pode viver o Sermão do Monte sem o apoio contínuo de Jesus, que vem do Pai e se move pelo Espírito Santo. Como seria diferente na minha vida, na sua vida, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Como seria diferente a qualidade do amor, a qualidade que a gente teria como sal e luz, se todo mundo
declarasse: vou viver e praticar o que Jesus me falou aqui no Sermão do Monte. Então eu lanço esse desafio para você. Não ser uma daquelas pessoas que ouviu como se fosse um estudo bíblico. Isso não é um estudo bíblico. É um encontro com a voz de Jesus. Jesus não ensina princípios. Ele ensina pessoas. Ele não ensina somente doutrinas. Ele ensina discípulos. Ou o que ele fala é a verdade ou não é verdade. Ele não deixa o espaço para você ou eu manipular e pegar um pedacinho dessa mensagem e falar: gostei desse pedacinho, mas não sei sobre esse pedaço aqui. Ele colocou perante nós um caminho. É um caminho que ele, na sua própria humanidade, depois de falar essas palavras, ele andou nesse caminho e viveu tudo que ele ensina, porque o que ele é, o que ele ensina. O que ele ensina é o que ele é. Jesus não é uma teoria. Jesus é a realidade, feito visível e acessível para que a gente possa viver a vida cristã. O cristianismo não é uma lista de princípios, não é uma lista de doutrinas, não é um estudo bíblico que nunca termina. O cristianismo é Cristo, é uma pessoa, e essa pessoa vive em você, em mim, e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E quem ouve ele e pratica o que ele ensina, terá uma vida inabalável. Mas na medida que a gente não pratica o que ele ensinou, o que ele viveu, o que ele é, a gente vai sentir os tremores, temores e o medo voltar. Precisamos ouvir Jesus. Então eu lanço esse desafio para você todo dia: ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus. E amar significa alinhar tudo que você é com o que ele é, ser um, vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para poder vivê-lo e dar fruto. Jesus falou essas palavras para que homens e mulheres possam voltar a ser o que o ser humano foi criado para ser. Encorajo você a ler e ouvir essas palavras de Jesus e viver essas palavras. Terminamos, por enquanto, nosso diálogo sobre o Sermão do Monte, mas nunca vamos terminar nosso diálogo sobre Jesus. Vamos falar de Jesus hoje, amanhã e para sempre, porque ele é tudo, está em todos nós. Na semana que vem, Deus está colocando no meu coração iniciar um estudo em João 15. O trecho da Bíblia que mais me transformou é o trecho de João 15, onde Jesus descreve um ecossistema espiritual, a vinha do seu Pai. E há mais de 26 até 27 anos estou tenho mergulhado
nesse trecho, porque através de 8 versículos eu consegui enxergar e ter os paradigmas necessários para ver a possibilidade de uma vinha divina, a comunidade cristã em ação. Então, durante talvez 1 ou 2 meses, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu queria encontrar com vocês de novo, de manhã, e falar dessas palavras de Cristo. O Sermão do Monte, ele falou no início do seu ministério. João 15, ele falou literalmente logo antes da sua crucificação. E ele falou essas palavras em João 15, que para mim descreve o Sermão do Monte em ação de uma coletividade de pessoas, cada um responsável para permanecer em Cristo. Então, vamos começar, se Deus permitir, na segunda-feira. Tem sido uma honra e alegria durante essa pandemia ter esses momentos juntos, e eu espero que você continue vivendo o otimismo, o realismo e a convicção e certeza de Jesus na sua vida, um dia de cada vez. E vamos fazer muitos discípulos que vão dar muito fruto. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo fim da semana, continua ouvindo Jesus, vivendo Jesus, amando Jesus, em tudo e todo o seu tempo. Que Deus te abençoe.